aí as características dessa personalidade, ou do estudo da personalidade, a partir de uma perspectiva histórico-cultural, né? Já falamos aí algumas compreensões, quais são as visões que essa teoria vão trazer sobre o que é a personalidade, como ela se constitui, e agora nós vamos ver aí alguns aspectos mais específicos sobre essa construção da personalidade do ponto de vista histórico-cultural. Então, a personalidade, ela representa uma objetivação da individualidade. O que significa isso? Que essa singularidade, essa individualidade, que é representada por esse estilo pessoal, ok? Modos de pensar, de ser, de agir, de sentir, de visões de mundo, é o que objetivamente é possível compreender e perceber para que a gente possa relacionar com aquilo que é chamado de personalidade. Então a personalidade, ela é objetivamente observável, analisável, interpretável por conta da possibilidade de compreensão dessas características, dessas manifestações da nossa singularidade a partir dos modos de agir, de pensar, de sentir, de ser, que vão ser expressos a partir da linguagem. Então, se a linguagem é o mediador dessa construção, dessa constituição da personalidade, ela também é o que pode ser compreendida para que se analise essa personalidade. Então, essa individualidade, ela vai ser marcada, vai ser expressa a partir dessa linguagem. Então, quando a gente fala, por exemplo, que cada um de nós pode expressar a sua singularidade a partir, por exemplo, da moda, do modo de se vestir, da escolha daquilo que gosta de apresentar enquanto estilo, isso significa que é uma objetivação do estudo dessa personalidade, da constituição dessa personalidade. Então, o modo de vestir pode representar, naquele momento, naquela circunstância, uma linguagem que expressa algo dessa personalidade. Que basta aprender a analisar, a interpretar, que a gente consegue compreender algo desse sujeito. Se os prazeres, os gostos, também são características que nos individualizam, nos singularizam, expressar, falar, mostrar esses gostos também pode nos fazer compreender um pouquinho do que ou de quem essa pessoa se compreende ser. Então, é essa linguagem que vai expressar esse sujeito singular, que é o objeto de estudo da personalidade, que vai ser capturado, que vai ser compreendido a partir de diferentes técnicas, métodos, formas. Como seria uma delas, aquilo que a gente já viu até então sobre os testes, por exemplo, ou os modos de pesquisa da personalidade. Elas vão tentar capturar essa linguagem que expressa a singularidade do outro. Então não tem nada que faça a gente abrir, não tem ali uma alma que vai ter essa personalidade, a gente vai abrir, vai olhar com uma lupa. Não é isso. A forma que a gente tem para compreender essa personalidade é principalmente a mediação a partir da atividade humana, como por exemplo a linguagem. Ok? Então, essa objetivação da individualidade, ela vai expressar
ela é caracterizada pelo estilo pessoal, que configura a continuidade na mudança permanente do processo de individualização. Ou seja, o que é contínuo, o que é estável, não é a personalidade em si. É o quanto ela é mutável. Isso é constante. Eu poderia expressar isso em outras palavras, que toda personalidade apresenta mudanças. Ponto. Nenhuma personalidade é estática, estável, do início ao fim da vida humana. Toda personalidade teria capacidade de produzir, mesmo que sutis, mínimas transformações. Então, isso é contínuo. Isso é constante. A mudança permanente do processo de individualização. Usei, por exemplo, a linguagem da moda. A linguagem da forma como nos expressamos a partir de um estilo de roupa pessoal. Pensem como vocês se vestiam quando eram crianças. Quem escolhia as roupas de vocês? Né? Como que era colocado essa discussão da escolha do vestido? Vocês tinham voz? Vocês não tinham voz? Era ativo? Era passivo nessa escolha? Configuravam algo que era individual ou uma representação daquilo que queriam que vocês fossem? Quando vão para a adolescência, isso muda? Isso tem alguma transformação? O que essa mudança diria sobre você? Diria sobre algum aspecto seu. Da adolescência para a vida adulta, essa expressão a partir do modo de vestir muda? Se muda, o que essa mudança também pode representar sobre algo que mudou em você? E isso vai acontecer e vai continuar acontecendo até o resto da vida. Então aqui eu estou falando de um mínimo elemento que pode traduzir um pouco essa permanente mudança da nossa personalidade. A linguagem da expressão corporal do ato de se vestir. E isso vai tendo alterações que também vão representando formas como nós nos portamos e queremos ser vistos na sociedade. Todos nós escolhemos uma roupa porque a gente quer ser visto de uma forma. E essa forma como nós queremos ser vistos, talvez fale um pouco sobre algo nosso, sobre algo que é pessoal, singular, individual. Ok? Então, como eu falei, é apenas um exemplo, não é o único. Várias, a forma de falar, as emoções que expressamos, os nossos gostos pessoais, as nossas escolhas de parceiros e parceiras afetivos sexuais, nossas amizades, okay? A forma como nos portamos frente ao mundo. Tudo isso marca como expressamos um pouco daquilo que chamamos de personalidade. Ou seja, se a personalidade representa essa objetivação dessa individualidade, essa objetivação também ela é parte de um mundo concreto, de algo que existe, de algo que também é apreendido por esse sujeito a partir da atividade humana. Eu me visto de uma forma, e isso fala algo sobre mim. Mas esse vestir de alguma forma só é possível com aquilo que é objetivo, aquilo que existe no real. Aquilo que já está posto de alguma forma. Aquilo para qual, ao virmos ao mundo, já tem algo concreto sobre esse modo de vestir. Tecidos, moda, formas de se vestir de povos ocidentais, orientais, formas de se vestir de culturas mais isoladas e culturas mais urbanizadas. O que nós temos como base
para constituir essa nossa individualidade do modo de vestir, já está inscrito de alguma maneira na sociedade. Nós fazemos alterações, nós fazemos mudanças, nós fazemos reconfigurações a partir da criatividade. Mas algo já está ali em algum nível, de alguma maneira. Isso é a concretude do mundo material humano. Então, se a gente consegue perceber isso pelo exemplo da roupa, também conseguimos estender essa percepção para outras formas de ser. O que eu penso sobre o amor, não fui eu que criei unicamente no universo o que é a percepção do amor. Ela vem de algum lugar. Ela vem do que eu leio, do que eu vejo na mídia, do que eu vejo nas representações de amor da minha família, dos meus amigos, dos meus parceiros. E isso é sintetizado de alguma maneira pelo sujeito para que ele expresse o que ele compreende como amor. Tudo bem? Então, assim como a roupa ela é pautada naquilo que é concreto sobre a produção material humana que permite a compreensão da moda, os pensamentos também só existem a partir daquilo que é configurado no mundo humano, daquilo que já foi também produzido, daquilo que já está circunscrito nesse mundo. Obviamente, a gente está falando de uma dialética, já falamos isso. Não é que nós apenas meramente repetimos o que já existe. Nós também criamos a partir da mistura, a partir de algo novo que pode ainda não ter sido pensado sobre aquilo. Mas é sobre aquilo. Não é uma ideia nova no sentido universal, que nunca aconteceu, que nunca deixou de acontecer. Ah, professor, quem inventou as redes sociais? As redes sociais só foi um outro modelo de relações humanas numa visão tecnológica que estava sendo construída e aperfeiçoada naquele momento. Não é algo novo no sentido único da humanidade. É uma criação a partir daquilo que já estava permitido, possível naquele momento. As redes sociais, como são, não eram possíveis na Grécia Antiga. Mas não quer dizer que lá não tinham redes sociais. Elas se configuravam de outras maneiras. A partir daquilo que era possível naquele momento histórico para aquela cultura. Ok? Então, a objetivação da individualidade, ela é a apropriação das objetivações durante a vida. Ou seja, ela é essa apropriação, essa internalização daquilo que é no mundo, daquilo que está posto no mundo. Acho que foi aqui uma das aulas que eu perguntei sobre o que era família. Nenhum dos conceitos que vocês trouxeram sobre família é somente seu. Só eu penso assim. Não. É parte de toda uma construção do que é o imaginário sobre família que vem sendo construído ao longo da humanidade. E que vai se modificando junto com a própria humanidade. E essa modificação produz pensamento, produz linguagem, que vai nos ajudar, nos auxiliar a se apropriar desses pensamentos. Mas eles podem mudar. O que vocês pensam que era, o que vocês achavam que era família quando vocês eram crianças, pode ser totalmente diferente do que vocês acham que é família hoje. Ou não tão diferente assim. Mas apresentando, mesmo que sutis, diferenças. O que vocês pensam sobre relacionamento hoje pode ser muito diferente do que vocês pensavam sobre relacionamento antes de terem, sei lá, levado um chifre.
E aí, aquele evento pode ter produzido novas reflexões a partir daquilo que já existe também na sociedade. Ah, eu levei um chifre. Então eu posso corroborar com as mensagens das músicas de sofrência e achar que o chifre é algo que é doloroso e que precisa, e que é um sofrimento, e que precisa de vingança, e que precisa de destruição para conseguir superar esse momento. Pode ser que para outra pessoa o chifre não existe de tal modo, é só uma percepção da ideia de que nós não somos totalmente de alguém, que nós podemos de alguma forma nos relacionar e nos apaixonar por outras pessoas ao longo da nossa vida. Isso não fala sobre algo de falho ou algo que falta em mim, fala apenas do desejo humano, que pode ser uma pessoa que passe de outra forma por essa situação. Mas tudo isso é produzido de alguma forma na própria sociedade. Já está ali em algum nível preparado naquele momento para eu poder internalizar, me apropriar daquilo. Ok? Garantindo objetivação como pessoa. É essa síntese que vai me permitir ter um pensamento que também é meu, que também me caracteriza, que me assemelha de alguns e me distancia de outros. Ok? Essa apropriação de diferentes modos de objetivação vão ser internalizadas e estruturadas naquilo que nós vamos chamar de personalidade. Então a gente pensa a personalidade como um caleidoscópio. Não sei se vocês conhecem, já viram, sabem o que é um caleidoscópio. Okay? O caleidoscópio é uma junção, uma ordenação de partes vitrais de vidro, ok? Que podem ser coloridas ou não, ou que podem conter algo colorido ou não, que ao movimentar esse conjunto de vidros, de espelhos, produz imagens diferentes a cada mínima modificação. Então a posição, a refração da luz, sombra, tudo isso pode modificar minimamente a imagem que é vista nisso que nós chamamos de caleidoscópio. Então, a estruturação da personalidade também pode ser vista de uma forma caleidoscópica. Ou seja, que qualquer mínima alteração pode produzir uma nova imagem de si mesmo. Uma visão única desse sujeito. Ainda usando o exemplo da moda. Em algum momento, estabelecemos uma continuidade, uma estabilidade da forma como nos vestimos, nos apresentamos para a sociedade. Mas às vezes, só mudar um item, só mudar um aspecto dessa forma, já pode fazer alguma pessoa perguntar: nossa, tem algo diferente em você. Você mudou? Tem algo novo em você que eu não consegui enxergar antes. Ah, mas eu só mudei, só coloquei um batom. Ah, mas você não usa batom constantemente. Então já tem uma alteração mínima que pode mudar a percepção sobre você, sobre algo que é seu. Ela usa batom. Então tem um lado dela que talvez seja um pouco mais vaidoso. Tem um lado dessa pessoa que pode ser um pouco mais exibicionista. Diferente daquela pessoa que sempre se apresenta mais simples, mais menos à mostra, não sei. Ou seja, uma mínima alteração que produziu uma nova lente, um novo olhar sobre esse sujeito.
Ok? Então, essa estruturação, que a gente pode chamar de caleidoscópica, significa estruturar continuidade e coerência interna. Nada do que a gente é ou busca ser é totalmente aleatório. Não é à toa que muitas vezes, quando a gente vê essa aleatoriedade muito exacerbada, a sociedade acaba chamando de louco. A sociedade acaba chamando de maluco. Porque se espera muitas vezes desse sujeito que haja uma coerência desse sujeito em ser quem ele é. Uma certa continuidade de quem essa pessoa se mostra ser. Ou seja, essa estruturação, ela também é de uma forma organizada. Ela não acontece de forma bagunçada. A Deus dará, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela tem formas de acontecer. Tem formas de não acontecer. Tem modos de possibilidades que vão ser características únicas do modo de existência daquele sujeito. Então, um exemplo. A questão socioeconômica. Duas pessoas podem ter condições socioeconômicas muito distintas. E elas não vão ter acesso garantido, livre, a toda e qualquer ferramenta humana para que ela possa internalizar, sintetizar e fazer parte da sua estruturação. Então, aquele discurso de todos têm a oportunidade é uma falácia. Porque essa oportunidade não vem fácil para determinadas pessoas, comparada a outras. E enquanto ela não vem, não há uma pausa, não há um pare. Não vai ser estruturado enquanto a pessoa é pobre. Só quando ela for rica que as coisas vão acontecer. Não é assim. Continua acontecendo. E essa pessoa vai passar por situações da vida dela que vão estruturar a personalidade dela de forma totalmente diferente de uma pessoa que tem as condições de vida mais abastadas, por exemplo. Isso é um elemento. Se a gente colocar mais um, raça. Uma pessoa preta pobre nem sempre vai ser tratada da mesma forma que uma pessoa preta rica. Mas por conta da cor da pele, ambas podem passar por processos de discriminação racial, ou racismo. Agora, como esse racismo vai se estruturar para essas duas pessoas, pode ser de formas completamente diferentes. Por conta também de estar associado às condições de vida desse sujeito socioeconômico. Acrescento mais um elemento: gênero. Uma mulher preta, pobre, pode ter condições de vida totalmente distintas de um homem preto pobre. Mesmo que tenham questões que atravessam de formas semelhantes. Mas a forma como a experiência desse sujeito vai configurar a sua personalidade vai ser sempre diferente. Principalmente por conta dessa mistura de que nós vamos chamar marcadores sociais. Então, o que eu estou falando aqui desse caleidoscópio de modos de existência
seja pela condição socioeconômica, seja pela raça, seja pelo gênero, nós chamamos de marcadores sociais. Todos nós temos diferentes marcadores que fazem ou fizeram parte da constituição da nossa vida. E a gente não sabe o que vai vir daqui para frente. Então. A forma como alguns marcadores podem ser compreendidos, podem produzir modos de existência diferentes hoje do que era antes, pode produzir novos sujeitos. Falamos de gênero. Aqui, nessa sala, a maior parte da sala é possivelmente habitada, vamos dizer assim, por pessoas que expressam de um modo social e cultural o que se chamaria de feminilidade. O que me faz supor que a maioria das pessoas que estão aqui se identificam enquanto mulheres. Mas mulher só pode entrar na universidade depois de um certo tempo. Antes, mulher não podia entrar na universidade. Era um ambiente masculino. Então, vocês estarem aqui representa uma mudança social que permitiu ao mundo e a vocês a possibilidade de um outro ser, de uma outra existência, que era impossível de alguma forma para aquela mulher que não podia entrar na universidade. Outras formas de ser eram possíveis para ela. Ser universitária nem sempre. Então, essa mudança produziu possibilidades de constituir novos sujeitos, novos modos de ser sujeito. Ok? E isso se estrutura de uma forma contínua e coerente internamente. É a partir dessa estruturação que vai, como eu disse, acontece de forma caleidoscópica, ou seja, não vai haver, de certa maneira, duas pessoas com caleidoscópios idênticos um do outro. As disposições, os arranjos podem ser bastante singulares, ou seja, que essa estruturação que vai acontecer de forma distinta e diferente em cada um de nós, possibilita a nossa singularização. Possibilita que nós sejamos sujeitos únicos, que nenhum Eduardo existiu como eu existo hoje. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Okay? Nem aqui, nem em outra cultura. Porque o arranjo dessas condições múltiplas, desses inúmeros fatores existentes de possibilidades de vida, para mim, acontece de uma forma única, comparada a todos vocês. E de cada um e cada uma de vocês, de uma forma única, comparada a mim e a vocês entre si, por exemplo. Então, essa singularização, para a história cultural, acontece pela atividade e consciência. Atividade humana, já falamos um pouco desse conceito, que é todo produto e produção humana, desde o ato de fazer algo, até pensar, criar, sentir, que pode ser particular, e pela consciência, ou seja, pelo uso das funções psicológicas fundamentais: memória, inteligência, criatividade, linguagem, dentre outros. Ok? Então é a partir disso que a gente consegue se singularizar. Porque pensamos, porque criamos, porque sentimos.
Porque raciocinamos de formas muito diferentes, por exemplo. Vide as provas. Ali estava a expressão do modo de vida, de visão de cada sujeito, de algum aspecto mesmo que mínimo. Okay? Pode falar muito sobre você, por exemplo. A individualidade, então, pela atividade e consciência, se destaca e a personalidade se singulariza. A gente está numa sala de aula, né? Eu estou dando um assunto que auxilia vocês a terem instrumentos, ferramentas aí psicológicas, de linguagem, vocabulário, de lógica, de raciocínio, para tentar fazer também a interpretação de mundo de vocês. Mas ela não foi criada por mim. Totalmente. Muito do que eu estou falando aqui, se não quase tudo, é parte do acúmulo de conhecimento da própria humanidade. O que tem meu pode ser a forma como ela é falada, os exemplos que são dados, a partir de condições que pode ser que só eu tenha vivido, de alguma maneira, na minha interpretação, que auxiliam em algum nível a trazer um pouco mais para essa realidade esses conceitos, termos que são complexos. Então é a partir da atividade que eu consigo organizar pensamento, e é a partir da mesma atividade que vocês também podem organizar o pensamento de vocês. Ao pensar, ao refletir, ao sentirem algo quando algo é falado aqui, ao estudarem, ao escreverem, ao resumirem, ou seja, qualquer atividade, seja ela a prática concreta da ação humana objetiva material, como as próprias funções psicológicas internas, pensamento, linguagem, criatividade, entre outros. Algo é produzido em mim. Algumas pessoas podem sair da aula pensando de uma outra forma. Outras podem não concordar e continuar pensando minimamente do mesmo jeito. Mas algo ainda assim pode ter tocado em algum nível. Seja contribuindo de uma forma positiva, no sentido de algo que vocês querem viver ou repensar sobre a vida, ou de uma forma negativa, algo que vocês querem excluir da vida de vocês também. A gente não aprende uns com os outros somente a ser algo. A gente também aprende a não ser. A gente também consegue ver nesse mundo aquilo que tentamos desejar não sermos. Em algum nível. Então, mesmo isso é algum tipo de mudança ou de transformação. Ok? O significado dessa construção é histórico, advindo das funções e realizações do indivíduo em sua vida concreta. Então, tudo isso que eu estou usando como exemplo, tudo isso que eu estou falando, pode ser sintetizado nessa frase. O significado dessa construção de personalidade, ele é histórico. Falei da mulher. A mulher, para estar aqui hoje na faculdade, é histórico. Só as mudanças sociais da história permitiram que vocês estivessem aqui. Então, esse significado é histórico, advindo das funções e realizações do indivíduo em sua vida concreta. Não é só porque a mulher foi possibilitada de entrar na universidade que vocês, que se identificam enquanto mulheres, entraram na universidade. Outras coisas também fizeram vocês agirem. Mas vocês estão aqui em função das realizações a partir da atividade humana que vocês fazem. Vocês estão aqui para pensar, vocês estão aqui para raciocinar, vocês estão aqui para refletir, vocês estão aqui para produzir.
Isso também é atividade humana, que é histórica também. Vocês estão pensando, refletindo, raciocinando a partir de conceitos, de conhecimento que é produzido historicamente na própria sociedade. Vocês estão usando ferramentas, lápis, papel, borracha, tablet, que são instrumentos produzidos pela humanidade ao longo da história. Eu não estudei com tablet na minha faculdade, porque tablet nem existia logo no início. Ou não existia da forma que conhecemos agora. Isso abre caminhos para outras possibilidades, sejam elas positivas ou negativas. Tudo isso a gente precisa compreender. Mas é essa vida concreta que permite que o indivíduo consiga se singularizar. Então não é algo mágico, não é algo sobre-humano, não é algo espiritual. É algo concreto. De um certo modo, até a espiritualidade é algo concreto. As diferentes visões espirituais que vocês conhecem, talvez nem compreendam as que de fato existam ou existiram. Mas todas elas coincidem e divergem em alguns níveis, em algum grau. Então, independente da visão religiosa que vocês tenham, ela não veio do monte para vocês. Nessa mensagem divina que a Bíblia traz. Vocês aprenderam, inclusive, com a Bíblia, que isso aconteceu. É uma visão compartilhada. Que pauta modos de existência. Que constitui modos de ser. Que também podem auxiliar na configuração dessa personalidade. Vamos dar uma pausa, 15 minutinhos e a gente retorna.
que aquilo que vai participar, que vai mediar a ligação da sociedade, do homem com o mundo e do mundo com o homem, é a atividade humana. Então, a atividade, ela é uma unidade fundamental para se conhecer, compreender o sujeito. Okay? Sebre define a personalidade como um complexo sistema configurado por relações sociais entre atividades. Então, Sebre vai dizer que a personalidade, ela é um sistema, ou seja, ele se organiza enquanto um funcionamento, não como uma estrutura estática. É algo em movimento. Complexo, porque não é